Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos a mais uma noite de estudos aqui no Centro Espírita José Grosso. Estamos retornando do nosso breve recesso de férias, lembrando que os estudos da noite, em primeiro lugar, a gente estuda sobre o Livro dos Espíritos e faremos uma pausa pequena, né? E continuamos com o livro Missionários da Luz. Antes, porém, a gente costuma fazer uma leitura edificante, que no nosso caso tem sido sobre o livro Pão Nosso. E o tema de hoje fala sobre falsas alegações. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Está em Lucas 8, 28. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesma. A vizinhança do Mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que o serviço da fé alaga o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos, em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Então, nós damos início com a prece com o nosso companheiro Alexandre. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos abaixar um pouquinho. Apertei errado. Que isso? Muito alto não, né? Vamos elevar nosso pensamento aos céus, junto aos nossos corações. Gratidão a Deus Pai misericordioso e compassivo, a nossa Mãe querida, Nossa Senhora, a nosso Senhor Jesus Cristo, a São José, aos Espíritos amigos benfeitores sempre nos acompanhando, nos direcionando, e também a Allan Kardec, que todos os dias, em todo momento está e estamos com ele, porque tudo que fazemos sempre é dádiva que ele nos deu junto a nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão é eterna a todas as nossas coisas que temos, que vivemos e estudamos. Muito obrigado à nossa casa,
às pessoas que nos dirigem, que nos fazem cada dia mais entendermos melhor o nosso Evangelho, digitado e dirigido por Allan Kardec. É muita gratidão que nós temos que fazer todos os dias. Gratidão, gratidão, gratidão eterna, Senhor. Obrigado por tudo que somos, por tudo que temos, e por todas as alegrias, e nós não sofremos. Tudo que nós passamos com dificuldade, com carinho, com amor, a gente consegue galgar os degraus da vida. E só nos fortalece sempre. Agradecemos por tudo, Pai. Muito obrigado, que assim seja. Se tivesse. Boa noite. Alta som, tá? Questão 222. Bem-vindo todo mundo, bem-vindos todos nós, né? De volta ao estudo. Desencarnados, encarnados. Ficamos um mês com o estudo do Livro dos Espíritos. De férias, digamos assim, né? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos ainda no segundo livro, né? Deixa eu só dar a referência correta aqui. Considerações sobre a pluralidade das existências. Questão de número 222. Nós vimos no tópico passado, nós vimos as ideias inatas da questão 218 até a questão 221. E antes nós vimos parecenças físicas e morais. Esse texto é um texto longo, são 3 páginas. Não, muito mais. Não sei se seria ideal a gente ler isso tudo ou pedir para que cada um faça a leitura em casa e a gente vai logo para a questão lá na frente. É uma consideração muito grande que Kardec faz a respeito das considerações sobre as existências plurais, as diversas existências, né? Ele diz, não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação, né? Ressuscitaram o dogma da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Na verdade, o que tem de novo é a codificação, mas a compreensão ela já existia entre os povos. Em várias civilizações você vai encontrar elementos de compreensão dos aspectos da reencarnação muito anteriores a Kardec. O que Kardec faz é a constituição desse construto, é um construto histórico que ele faz, é um levantamento das informações precisas que os espíritos trazem, que ele sistematiza, e isso se transforma em doutrina, porque é fundamentada no tríplice aspecto, né? Aí ele diz, constituindo uma lei da natureza. Por que é uma lei da natureza? Porque a reencarnação ela está fundada na lei de progresso. Então a reencarnação é instrumento de progresso do espírito. O espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota.
Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. Então, se a gente for buscar os conceitos anotados no livro dos mortos dos egípcios, nós vamos encontrar conteúdos semelhantes no livro dos médiuns, no nosso livro dos médiuns. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. Né? De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia atravessa séculos e séculos. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Porque qualquer ideia, por mais bem elaborada que ela seja, se ela não encontrar ressonância, defesa de quem é estudioso daquela área, aquele conhecimento vai ficar para trás, vai se perder rapidamente. Então, como é que o conceito de reencarnação permanece em tantas civilizações por tanto tempo? Não é? Assim, a ancianidade desta doutrina, Kardec está falando de uma doutrina nova, a doutrina espírita, que está fundada em preceitos antigos. Em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta. Mas já passei daquilo ali, né? Ah, não, ali é a 222, né? Ou já tem que ir descendo, né? É verdade. Absoluta, a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente, né? Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos que fizeram parte da codificação, eles renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo, que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Então, os espíritos eles vêm afirmar aquilo que está disperso em várias civilizações. Então, você tem, por exemplo, em filosofias japonesas, você tem há 5.000 anos o conceito de reencarnação, né, de uma forma peculiar e característica. Os hindus também têm esse conhecimento há 5.000 anos, os chineses também, os egípcios também. Então, várias civilizações, elas percorreram, né, esses conceitos, elas assimilaram esses conceitos, vivenciaram esses conceitos. E cada civilização, cada nação, cada povo traz uma determinada particularidade, né, individualidade da informação. Simplesmente eles a apresentam de um ponto de vista mais racional e os espíritos estão trazendo agora, levando em consideração todas as informações dispersas e esparsas que nós tínhamos, os espíritos estão trazendo agora de forma sistematizada o conceito, né, da transmigração da alma e da reencarnação. Aí ele fala, mas simplesmente eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, ciência, reflexão, questionamento, mas acorde com as leis progressivas da natureza, ou seja, em consonância com as leis que agora nós conhecemos, que é a lei de progresso, que é a lei de trabalho, que é a lei de liberdade, né? Todas essas leis, elas afirmam e fundam esses conceitos da evolução para sempre do espírito. E mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que não só neste livro os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Não só neste livro, viu? Já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente.
Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre esta questão. Mais tarde, porém, voltaremos a este assunto. O que ele está dizendo? Que existem discordâncias e que as discordâncias serão tratadas mais à frente. Né? Ou seja, existem particularidades. As informações que chegaram nos diversos pontos na Terra chegaram com diferenças nas informações ou nas interpretações, né, Luiz Alberto? Luiz Alberto está colocando que nem todos os espíritos têm a mesma qualidade e a quantidade de conhecimento. Verdade. Examinemos de outro ponto de vista a matéria, que é o assunto aqui, né, gente? E abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-los de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria nada tenha que ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemos-nos momentaneamente num terreno neutro. Kardec está fazendo ciência, está fazendo investigação. Né? Coloquemos-nos momentaneamente no terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Ou seja, existem dois sistemas, o sistema plural e o sistema único. O sistema da unicidade da existência da alma e o sistema da pluralidade da existência da alma, nas suas diversas experiências. Aí ele vai dizer, para onde é que a razão vai nos levar? Esquece o que o Espírito falou, esquece o que cada um nos trouxe de informação. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Ou seja, é contra meu princípio, é contra o meu dogma. Eu não vou nem questionar, quero nem saber se é bom, não quero nem saber se existe. Eu não acredito e pronto. É o que a gente diz. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. De alguns sabemos que saltam em fúria só com o pensarem que tenham de voltar à Terra. Deus me livre de nascer de novo, passar por tudo que eu passei e sofrer tudo que eu sofri. Perguntar-lhes apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Vem cá, é você que define? Deus mandou lhe perguntar se se encarna uma vez só ou se reencarna várias vezes? É você que vai decidir? Não é, né? Uma de duas. Ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. A encarnação existe e o Luiz Alberto acha que não existe, e o problema é do Luiz Alberto. Eu não acredito, eu nunca vi prova, Tá, mas existe. Terão que a sofrer, sem que para isso lhes peça Deus a permissão. Afiguram-se-nos os que assim falam um doente a dizer, sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se ache curado. Aí o médico entra na enfermaria e o doente diz assim, doutor, amanhã eu não quero sofrer o que eu sofri hoje não. Aí nós vamos tratar esse dia de hoje como uma encarnação e amanhã a outra. Aí ele levanta a mão e diz para o médico, se vire, aplique um remédio bem aqui que eu quero amanhecer bom, não quero ter nenhuma dor e não quero ficar deitado não, eu quero caminhar. Aí o médico vai balançar a cabeça e vai dizer assim, talvez, quem sabe, né? Não depende da sua vontade, não vai nem discutir. Conseguintemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo, corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. Não vai depender da sua vontade, não vai depender da sua aceitação ou da sua compreensão. Vai reencarnar.
E às vezes, se ficar batendo banca demais, aí reencarna compulsoriamente. Vem para o mundo, reencarna, sem nem saber que está reencarnado. Vai se espantar, quando se espantar já está aqui. Nada lhes adiantará rebelarem-se quais crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão. Passarão pelo que têm de passar. São demasiado pueris semelhantes objeções para merecerem mais seriamente examinadas. Diremos, todavia, aos que as formulam, que se tranquilizem, que a doutrina espírita, no tocante à reencarnação, não é tão terrível como a julgam. Que, se a houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada. É muito texto. Conforme o que tiverem feito neste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes seja mais de temer. Supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte e não aos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal. Aqui é a doutrina panteísta, gente. São as doutrinas da antiguidade. Né? A doutrina panteísta, a pessoa acredita que ela é parte do todo e vai viver, vai morrer e vai voltar para o todo universal. Né? Onde perdem a individualidade como os pingos da chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo. Ou seja, eu sou uma gota, né? Quando eu volto no oceano. O oceano é o todo universal. Aí eu perco a minha individualidade. Então a vida que eu vivi, segundo essa doutrina, e nada vai me fazer evoluir. Ou se fez evoluir, quando eu voltei para lá eu perdi a evolução. Que eu voltei para o todo, eu deixei de ser indivíduo e passei a ser uma gota no oceano, né? Ora, pois, se credes no futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos, porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor e nem pior? Então eu vou aproveitar, eu vou voltar para o todo panteísta, tudo que eu fizer de errado, quando eu voltar para lá, não vai nem contar, ninguém vai nem saber que eu me misturei no todo, estou lá disfarçado como uma gota no oceano. Se você botar uma gota de água suja no oceano, ela vai se dissipar, ela vai se dispersar, porque é tanta água que você vai perder essa característica sua lá dentro. Mas, porventura, teríeis a pretensão de serdes dos homens mais perfeitos que hajam existido na terra, e, pois com direito a alcançardes de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Olha, não. Admitis então que há homens de valor maior do que o vosso, e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Não precisa a gente se condenar, porque, o Luiz Alberto é melhor do que eu, então eu vou para o inferno. Não, Luiz Alberto ele tem 1 quilômetro na minha frente, mas eu estou caminhando também. Eu caminho bem devagarzinho, porque eu sou muito ainda fraquinho. Aí o Luiz Alberto, não, dá umas passadonas largas lá, o homem lá. Chega, o homem brilha quando ele passa. Ele está melhor do que eu, está mais avançado. Não é assim que funciona? Aí eu vou dizer assim, não, eu vou parar a caminhada. Aí eu sento aqui e digo, não vou mais não, porque o Luiz Alberto está lá na frente. Não, posso até dizer para ele, Luiz Alberto, deixa um pouquinho d'água bem para mim, daqui 2 encarnações eu passo aí para beber. Porque ele está lá na frente já, não é? Deixa aí uma mensagem para mim de como é esse caminho que a gente vai aqui percorrendo. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermédia, que será a vossa, como acabaste de reconhecer, e imaginai que vos venha dizer, sofreis,
não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Querer mudar na deles a vossa posição? Certamente respondereis: que devemos fazer? O que eu devo fazer para estar na condição que o meu irmão mais avançado está? Né? Quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Ou seja, é quase nada porque depende de mim. Não vem alguém e vai, num passe de mágica, fazer o que eu tenho que fazer. Ou fazer o que eu deixei de fazer. Né? Hesitaríeis em aceitar ainda que há poder de muitas existências de provações? Façamos outra comparação mais prosaica. Figuremos que há um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, viessem dizer: aqui está uma riqueza imensa de que podeis gozar. Para isto, só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Você já pensou? Alguém chega e diz assim, ó, o Alexandre chega e diz assim, ó, Rinaldi, aquele Corolla Cross ali, se tu der 2 voltas correndo aqui no quarteirão, tá aqui a chave, é seu o carro. Rapaz, eu não quero nem saber de joelho doendo. Eu dou 2 voltas ligeiro e venho buscar a chave, né? Aí é o quê? É o esforço que eu preciso fazer para alcançar aquela condição. Aqui é financeiro, o exemplo está sendo dado de uma riqueza muito grande, né? Que importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração, olha essa reflexão, gente. Olha, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto. Menos que 1 segundo. Aí o que Jesus disse? Né? Que para nós, a dor e o sofrimento na terra nos dariam recompensa no céu. Mas eu quero a recompensa agora, que eu sou apressado. Né? A gente não tem tempo de esperar. E o Emmanuel diz isso, que a encarnação ela dura 1 minuto da eternidade, como se fosse, comparativamente, como se fosse 1 minuto na eternidade. Uma vida na terra. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo: não é possível que Deus, soberanamente bom como é, impunha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem, a sofrer perpetuamente, por motivo de alguns momentos de erro, do que em lhes facultar meios de reparar suas faltas? 2 industriais contratam 2 operários, aqui é um exemplo, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários certa vez empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu operário, o mandou embora. E o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro industrial disse ao seu operário: perdeste um dia, deve-me por isso uma compensação. Olha as 2 visões, né, gente? Executaste mal o teu trabalho, ficaste a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces. Trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à condição superior que te prometi. E Cícero tem livro ali, ó. É porque a leitura hoje é longa. Capítulo 5, que a gente está fazendo a introdução. Aí nós estamos fazendo a leitura do item 222, capítulo 5. Será preciso perguntarmos qual dos 2 industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que é a clemência mesmo, seja mais inexorável que um homem? Gente, ó, ele apresentou uma situação.
Um empresário tinha um funcionário que fez uma coisa errada, ele despediu, o cara nunca mais arrumou um emprego e morreu de fome. E o outro tinha um empregado que fez a coisa errada e o patrão chamou ele e falou assim: olha, você fez tudo errado hoje, você me deve um dia de trabalho, mas você vai me pagar no dia que você puder. Volta a trabalhar, faz tudo correto e recomeça. Aí precisa perguntar qual dos dois patrões foi o mais justo? Então foi o patrão que compreendeu a situação do funcionário. Aí ele pergunta: gente, um patrão pode ser bom e justo, e Deus? Imagine Deus. É isso que está sendo colocado. Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida, né? A questão da finitude, a questão da inexorabilidade da pena. Você recebeu uma pena e pronto, aquela pena ali você vai morrer com ela, né? Sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido o atingirmos a perfeição. Ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta, que nos permite a esperança. Então, o trabalhador chegou em casa naquele dia que ele recebeu a chamada do patrão: olha, você errou, mas você vai recomeçar amanhã, tem que fazer o serviço de novo. Ele chegou em casa e disse: rapaz, olha, se fosse outro tinha mandado eu embora, né? Aí ele está dizendo: se nós somos capazes de fazer assim, imagine Deus. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese ou outra, declaramos que, se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. Disse um filósofo que, se Deus não existisse, fora mistério inventá-lo, para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas, conforme anteriormente ponderado, Deus não nos pede permissão, nem consulta os nossos gostos. Ou isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos espíritos. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corporal é a única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento, e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob qualquer forma. Gente, se fosse uma existência só para cada um, uma experiência na Terra para cada um, necessariamente a alma tinha que ser constituída juntamente com o corpo. E o que é que vai fazer com a alma? Essa alma estava onde? De encarnar. E depois, ela vai ficar fazendo o quê? Então, se ela for uma experiência única, se esse espírito não tiver a oportunidade de ir e vir no processo reencarnatório com a finalidade da depuração, do crescimento da evolução, é injustificável, né? Você ter uma alma que foi criada no momento da criação do corpo para uma única experiência. Aí onde é que estaria a bondade de Deus? Você deu uma chance e a pessoa errou. E se ela errou, pronto, não tem como. Porque o corpo, gente, o corpo se degenerou. Mas a alma criada, ela não vai se degenerar. Ela vai existir. E ela vai existir para todo o sempre sob o princípio da dor, do sofrimento, do erro que cometeu. Então eu tive essa experiência encarnatória, essa experiência encarnatória que eu estou tendo é única, e eu só fiz coisas erradas. Aí eu vou chegar do lado de lá e o juiz vai dizer: não deu certo, né? Passa para cá. Aí Deus seria injusto, né?
Exatamente. Eu queria ser igual a Bezerra. Por que Bezerra foi criada? Tão evoluída. Vai demorar uns 4 bilhões de anos ainda. Ei, Inês, vai demorar uns 4 bilhões de anos. Mas vai. E, gente, Iron, diga. E outra coisa, Iron, além disso, olha, o Luiz colocou a questão das oportunidades e das realidades onde nós encarnamos. Vamos supor, Luiz Alberto, nessa encarnação, o tempo todo trabalhando no Evangelho. Aí ele tem 2 filhos. Aí os filhos terão a inspiração, pode até não seguir 100%, mas terão a inspiração do pai. Olha, papai vai para o centro todo dia, papai faz palestra e tudo mais, não é? Aí eu estou lá do lado, aí eu, que negócio de Jesus, que negócio de centro espírita, que negócio de igreja, eu vou, Aí o meu negócio é só beber, farrear, curtir a vida. Qual a inspiração que o meu filho está tendo? A minha, ele tem um percentual de possibilidade muito grande de seguir aquilo que eu faço, né? Porque o discurso pode até mudar uma forma de pensar, mas a forma de agir é que é o exemplo que arrasta, né? Que faz a gente transformar o outro que não sabe nem quem é você. O outro nem lhe conhece, mas o outro diz assim, rapaz, aquela Inês, olha, ela é organizada. Aí aquilo ali serve de inspiração para você. Não é preciso que você conviva com a Inês, que você seja amigo da Inês, ou filho da Inês, ou parente da Inês. Mas o exemplo dado, né? Então, por que os filhos do Luiz Alberto tiveram essa sorte de nascer com a inspiração dele? E os meus meninos pobrezinhos nasceram numa casa totalmente bagunçada e desorganizada, sem a orientação divina. Então, a possibilidade de queda, para mim, é 100%. Para os meus filhos, talvez 50%, porque vai depender da vontade deles também. Mas a inspiração que eles têm não é essa. Nós falamos aonde, Jana? Não há meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Isso é patente. Se existia, qual a sua situação? Como é que ela estava? Como é que eu estava como ser espiritual antes de reencarnar? Se existia, né? Tinha ou não consciência de si mesma? E se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, a individualidade era progressiva ou era estacionária? No outro caso, a que grau chegar a tomar o corpo? Totalmente ou parcialmente? Admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes de reencarnar só dispõe de faculdades negativas, nós perguntamos, olha os questionamentos. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Tem gente que pensa e gosta de determinadas coisas, independentemente da educação que recebe, né? O meu filho não quer ir para a igreja de jeito nenhum. Eu vou todo dia. Aí você está dizendo, embora, leia aqui o Evangelho, vamos fazer. E ele não quer. Então, a educação que ele está recebendo não está influenciando a vida dele. Ele tem uma forma de perceber diferente da sua. E por que, se ele foi educado por você? Por que seu filho, sua filha, Inês, ela não segue seus passos? Não é? Como foi a convivência dele com você? Sim, sim. Qual o carinho que essa criança tem? Qual o amor que é a coisa principal de Deus, que é amor? Porque onde você coloca amor, nada vai dar errado. E Alexandre, no Espiritismo a gente aprende que na família pode vir um desafeto seu. Aí você faz tudo correto e ele só de raiva ele faz o contrário. Por quê? Porque ele não tem afinidade com você e nem gosta do que você é e nem gosta do que você faz. Você deve persistir. E já não é grande o texto, né? Na onde precisa. Sim.
É. Muito bem colocado, professor. Não é fácil, não. Não sabe nem falar direito. Ou seja, se a criança não sabe o que é ódio, a criança de 3 anos, mas o Espírito Santo vem com aquele ranço aparecendo aí daquelas coisas lá, não sabe. Mas ainda Sim. É a função dos pais. É por isso que... E Socorro, professora Socorro, é por isso que nós recebemos essa missão de pai, né? E outra coisa, é para confrontar mesmo, né? Você, o Rossandro Klingen, ele disse que chegou lá e disse para a mãe dele que ia para a festa lá de Campina Grande, aqueles carnaval de fora de época. Aí ela foi, olhou para ele assim e disse assim, vai não, se eu vou, vai não. Enquanto você estiver debaixo do meu teto e eu mandando em você, você faz o que eu quero, não é o que você quer, não. Ah, mas se você não deixar ele, aí é que eu vou ficar com raiva mesmo. Eu disse, vai não. Disse que entrou no quarto, trancou as portas e disse, eu lhe odeio. Você não é minha mãe. Ah, pai, disse um monte de coisa. Ela disse, não tem problema. Você me amando ou não me amando, eu é que tenho que lhe amar, porque você foi colocado sob minha responsabilidade e acabou a história. E não tem mais conversa sobre isso, não. Não vai mesmo, não. Aí ele fazendo a palestra e contando essa história, ele até se emocionou e chorou, porque ele disse assim, tu já pensou se minha mãe tivesse arrancado os cabelos da cabeça para fazer a minha vontade? Só porque eu bati o pé e disse para ela que eu não gostava dela. E se ela fosse se sentir culpada, ela disse assim, ó, eu não tenho um pingo de remorso se você me odiar e não me amar. Eu é que tenho que lhe amar, porque eu nasci com a missão de lhe conduzir e ser sua mãe. Agora, se você gosta de mim ou não gosta, não tem problema nenhum. Agora, eu vou lhe dizer um negócio. Enquanto estiver comigo, tem que me respeitar. E eu disse que você não vai e você não vai. Ah, mas o meu avô vai me dar o ingresso, o abadá, não sei. Não vai e acabou a história. Aí ele disse, no fim eu não fui. E virou um homem de uma autoridade humana, intelectual. Receber meu filho no aeroporto. Seja pai. O meu dinheiro. Não é o bom exemplo. Não é o bom exemplo, né? Então ele diz, admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo, ou que o venha a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas, perguntamos, por que mostra a alma disposições tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Foi isso que nós comentamos aqui, né? Ele traz a aptidão dele, ele traz a experiência dele, a vivência dele, né? A meninazinha que diz, da nossa colega Ana, a netinha dela, ela diz, o meu pai não é o meu pai, não. Ela tem noção de outra vivência, de outra realidade. E ela fala com autoridade, assim, nas coisas desse tamanhinho. Mas ela vem como a professora Socorro colocou, ela é um espírito velho no corpo de criança. Aqui, ela deve ter uns 4 anos, 5 anos. E de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenridade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Aí tem muitos casos. Não. Todos são...
Nenhuma operação. É. Inês é igual um meninozinho da medicina, aquele que fala, diz, não, aqui da circulação do ventrículo esquerdo para o ventrículo, o menino fala tudo de... E ele fala, aí eu vi uma médica comentando, disse assim, ó, eu sou médica, ele não é especialista em cardiologia, mas o que ele falou sobre o sistema circulatório agora, sobre o coração, eu nem lembrava que era assim, nem sabia que era assim. Porque é muito detalhado o menino falando de enzima, de proteína, total. Mas essa. Ainda tem mais 5, né? Eu vou procurar. Só mais essa página. Só mais essa página. Só mais essa questão? Ah, tá. 3. Donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que em outros não existem. Essas ideias inatas, o menino sabe tudo de matemática. E aí? Encerra aqui? Tá. Então, gente, para quem está na transmissão, nós vamos suspender a transmissão agora e iniciamos em seguida com o livro Os Missionários da Luz, com Luiz Roberto. Boa noite. Terça-feira estaremos de volta com o Livro dos Espíritos.